Oi pessoal, hoje é dia 17 e eu queria contar um caso aqui, que tem uma pessoa no canal que ela tá com uma dificuldade com o irmão dela. Eles têm que pagar uma conta e todas as possibilidades juntos. E todas as possibilidades que ela oferece para essa pessoa, para o irmão, ele vê algum problema. Ou seja, ele não quer entender, ele não quer compreender, ele não quer colaborar. Ele quer atrapalhar, ele quer caluniar, ele quer trapacear. Porque se ele quisesse colaborar, ele ia prestar atenção no que ela estava falando e eles iam chegar num acordo. Ele ia considerar a posição dela e iam negociar até chegar num acordo. Quando isso não acontece, quando a gente fica... quero contar um exemplo, uma história. Eu fiz a viagem lá do... Como é que chama? Santiago de Compostela, o caminho lá de Santiago de Compostela. Nos primeiros dias, muitas pessoas não conseguem caminhar. Muitas pessoas têm que parar no meio do caminho. E o mais difícil desse caminho, eu achei, era parar. Era ter um certo controle do que eu fiz ele todinho. Eu caminhei 776 quilômetros. Era como se eu tivesse ido de Belo Horizonte a Brasília a pé, em 44 dias. Mas nos primeiros dias, eu parei. No primeiro dia eu parei acho que 6 vezes para verificar, porque meu pé estava doendo, para verificar se eu estava com a meia no lugar correto, se tinha pedra na minha bota, se a mochila estava no lugar certo, porque estava machucando. Até que uma pessoa falou para mim assim: olha, se você já olhou tudo e está tudo correto, muda o foco. Quem sabe é a velocidade dos seus passos que estão errados. Anda um pouquinho mais devagar. Então, por que eu estou contando esse exemplo, dando esse exemplo? A pessoa está lá conversando com a outra, dando todas as possibilidades possíveis e imagináveis, e a outra só reclamando, falando mal dela, e indo para o pessoal, mudando o foco também, né? Em vez de focar no problema, falando de questões pessoais. Então, essa pessoa precisa também mudar o foco e entender que esse irmão não está afim de resolver o problema. Ele está afim de criar problema. A leitura é outra. E ele está afim de criar problema, então ela tem que resolver de outra forma. Porque na conversa racional não vai acontecer. Então ela precisa resolver de outra forma. Jogar muita luz nessa história toda, colocar toda essa história numa esfera dourada, toda hora, o tempo todo, e ver essa pessoa também numa esfera dourada e pensar em outras possibilidades. Conversar com outro irmão, ou deixar ele falar o que quiser e na verdade, eu imagino que ele vai sacanear, que ele vai aprontar alguma, que ele está atrapalhando para depois ele vir com uma solução e depois falar: ela não me deu outra chance, eu tive que fazer desse jeito. Então, abrir os olhos, as células, os órgãos, os sentidos e entender essa situação de um modo mais amplo. O que pode estar acontecendo aí, como ela pode resolver isso, claro, limpando sempre o campo informativo, se ela está com raiva, se ela está indignada, se ela está com medo, limpar isso tudo dentro dela, como que limpa? Jogando muita luz no campo informativo, nessas histórias todas, fazendo pilotagens, falando sequências, desenhando e sei lá, quais outros métodos que essa pessoa usa. Todos os métodos possíveis, jogar muita luz e não focar demais, deixar um pouco as coisas acontecerem. Claro, e ficar com o olho aberto. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.